Já estamos de volta aqui para a segunda parte. A gente está caminhando para o final. Vamos voltando. Vamos lá. A gente está caminhando já para o final desse papo com o nosso ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Antes de maneira, já agradecer a quem está acompanhando e quem já voltou. Já mandei o link para ele, agora só aguardando ele chegar por aqui. Para quem não me conhece, eu estou realizando essa série de entrevistas, né, que é o Pandemia Cultural. Vocês sigam a página oficial, porque a partir de semana que vem eu vou estar inteiramente lá, com vários convidados. Hoje eu completo um mês de projeto, né? Estou comemorando em grande estilo, digamos assim. Amanhã vou estar conversando com a professora Larissa Dias, professora e pesquisadora em literatura. E na sexta com o grande Pedro Munhoz, que é cantor, compositor, poeta. E é isso, a gente vai aqui trocando informação. Só aguardando o ministro retornar para a gente nos encaminharmos para a última questão. O ministro já está aqui de volta, já vou chamá-lo aqui. Voltamos. Voltamos. Está me ouvindo? Perfeitamente. Eu também estou lhe ouvindo perfeito. Ótimo. Ministro, assim, eu vou encaminhar para uma última questão. E essa questão, na verdade, ela venho me perguntando há alguns dias, após acompanhar alguns textos que eu li de análise e tudo mais. Eu queria repassar essa pergunta para o senhor e talvez uma pergunta um pouco mais reflexiva, indo mais para o campo simbólico da cultura mesmo. Tem uma frase que muitas pessoas acreditam ao filósofo alemão Adorno, né, que é aquela famosa frase do haverá poesia após Auschwitz. E eu queria, trazendo para uma realidade em meio a uma grande tragédia dupla que o Brasil vive, tanto pelo corona como por esse governo fascista que comanda o país. São duas perguntas em uma, né? Meio que adaptado, parafraseando a frase, né? Que se haverá poesia após a pandemia e o pandemônio, e já adiante, qual o papel que a cultura vai desempenhar na reconstrução desse país? E eu não falo só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista moral. Qual, assim, qual é o papel que a cultura vai ter desempenhado daqui para frente? E eu queria ouvir o que o senhor tem a dizer. Olha, eu queria dizer que, primeiro, de que não são duas crises, são três. Hum, O receituário neoliberal está destruindo a economia brasileira. Esse ano nós vamos ter 7% de encolhimento da economia, o que vai significar mais fome, mais desemprego, mais falência de empresa. Então, nós temos a pandemia, que está fora de controle no Brasil, até pelos erros do governo federal e essa movimentação errática do presidente, sempre contestando a ciência e o enfrentamento da Covid-19. Temos a crise do governo que está se aprofundando. É possível que venha aí um processo de impeachment em cima dele. E se não vier, a gente vai carregando esse personagem aí
altamente destruidor da vida nacional, e temos a crise econômica. Então, o Brasil vai viver dias difíceis. E as três crises estão fora de controle. A Uhum. crise econômica está fora de controle, que eu não acredito que nesse governo a gente tenha condições de uma retomada do crescimento. A crise política não tem fim, eles estão cada dia mais isolados. Sai uma pesquisa hoje que metade do país quer Bolsonaro fora, e tem a pandemia que também está se alargando, aumentando o número de vítimas. Agora, o Brasil é bem maior do que esse camarada, né? O Brasil é bem maior do que esse governo. Nós sobreviveremos como nação. Acho que muitos aprenderão lições dessa experiência. Espero que a gente tenha condições de desenvolver o espírito solidário e o sentimento de pertencimento a uma mesma nação. Com isso, a gente possa enfrentar nossas desigualdades. As fragilidades brasileiras, quase todas, advêm dessa estrutura social desigual. A gente vai sair mais consciente da importância da ciência, tenho certeza disso. Esses obscurantistas estão tentando enfraquecer a ciência, dizendo que a Terra é plana, rejeitando todos os pontos de vista da ciência. O Estado brasileiro está se fortalecendo conceitualmente. Você sabe que eles iam acabar o SUS. Se Uhum. essa pandemia chega daqui a um ano, o Brasil estaria absolutamente perdido, porque essa estrutura, mesmo com todas as deficiências e precariedades, vai dar conta de fazer o enfrentamento. Se Bolsonaro parar de encher o saco e tergiversar, a gente vai ter melhores resultados. Mas sem o SUS, seria um desastre absoluto. Então, eu acho que outra coisa, esse neoliberalismo grosseiro que eles praticam e defendem, está ficando evidente no mundo inteiro. Quase todos os economistas neoliberais estão migrando para um keynesianismo que prega que o Estado é através do investimento do Estado que a economia vai retomar. Então, eu acho que tem muitos elementos que podem nos possibilitar como nação. Agora, em 22, a gente vai ter que eleger um presidente democrático, comprometido com o desenvolvimento do país, comprometido com a redução da desigualdade do país. Então, nós vamos ter... As coisas não acontecem sem a participação dos seres humanos. Nós vamos ter que construir esse novo Brasil. E, dentro dessa construção, retomaremos com a poesia, com a arte, com a cultura. E a arte e a cultura vai ser fundamental para gerar esse sentimento de solidariedade e de grandeza humana. Maravilha. Ministro, para a gente encerrar de uma maneira até um pouco mais descontraída, quarta-feira passada o senhor estava numa live com o Jornal à Tarde da Bahia. Eu Verdade. cheguei no finalzinho, só que eu ainda deu tempo de ouvir uma história que eu queria que o senhor repetisse, de uma declaração que o senhor deu quando era ministro, que era uma declaração simples, mas que gerou uma polêmica e me Pode. rendeu boas gargalhadas. Eu Eu queria que o sei senhor qual repetisse. é, eu sei qual é que você quer. Eu conto essa história. Eu recebi um recado, eu era ministro, recebi um recado de que na reunião da editoria lá da Folha de São Paulo, o editor de cultura orientou o jornalista de me provocar, porque, segundo o editor, eu reagiria e falaria inconveniências. Hum. E aí eu fui, por coincidência, segunda-feira eu tinha um seminário no Rio de Janeiro, no BNDES, sobre desenvolvimento econômico do país, e eu ia falar sobre a economia da cultura. Aí, quando eu chego, tinha um jornalista jovem da Folha de São Paulo gritando: ministro, você não tem vergonha de fazer parte de um governo que pratica o mensalão? Aí caiu a ficha, digo, foi esse rapaz que foi designado para me provocar. E eu fui, passei direto, sentei.
E ele começou a me provocar de lá, falando alto para os jornalistas para eu ouvir. Aí eu pedi, me esqueço agora o nome dele, ao economista que estava dirigindo o seminário, dizendo o seguinte: me passe para o final, que eu vou ali ter uma prosa rápida com aquele jornalista. Cheguei lá e disse: meu filho, você é muito jovem para ser canalha. Deixa o editor que já não tem projeto de vida ser canalha. Você está na flor da idade. Você tem a idade de minha filha, certamente, e não mantenha a sua integridade. Ele me perguntou o que é integridade. Eu fiquei surpreso, até ele me pegou pelo pé. Aí eu criei uma teoria na hora que tem a ver com minha visão de mundo mesmo. Eu disse: a integridade é uma linha, um nexo que liga o pinto, o estômago, o coração e a cabeça. Se eu for só cabeça, eu viro um cínico. Se eu for só coração, eu viro um emotivo. Se eu for só estômago, eu viro um pragmático. E se eu for só pinto, eu viro um animalesco. Puta, no outro dia saiu em todos os jornais do Brasil. Ministro diz que tem pinto. Aí, aí me liga Lula. Terça-feira de manhã me liga Lula. Ô, Juquinha, que história é essa, Juquinha? De ministro tem pinto. Eu digo: tem alguma surpresa, presidente? Eu pensei que isso era um dado da realidade que todos contavam. Não, mas ministro não fala que tem pinto. Eu digo: pô, presidente, eu fui explicar uma visão de integridade que é a partir da filosofia oriental dos tântricos, que eu tive uma proximidade durante um período da vida, e eu tenho essa visão de que a gente precisa manter esse vínculo ativo. Aí, resultado, umas 2 semanas depois, tinha uma reunião dos pontos de cultura da Bahia, em Ilhéus. E eu fui, estava eu e o governador e outras autoridades. Aí eu estou ouvindo alguém gritar: ministro, ministro. Era um artista local. Aí o cara virou para mim e disse assim, lá de baixo, aos berros, né? Ô, ministro, baiano não tem pinto, não, baiano tem pau. E fez com a mão assim, como se tivesse meio metro de órgão sexual. Eu virei para o governador e disse: vê como a gente sofre, eu não consegui agradar ninguém. Eu, a minha declaração filosófica teve um impacto de contestação muito grande. Ministro, eu queria lhe agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu Não, realmente sou é muito o grato. reconhecimento da grandeza desse trabalho. Os que estão fazendo live, procurando discutir, esclarecer, criar um território para a inteligência no Brasil, isso é decisivo. É importante, eu tenho que agradecer o convite. Então, receba aqui o abraço da comunidade de Felipe Camarão, de Aí, Natal, Rio beleza. Grande do Norte. O Nordeste muito lhe agradece Eu gosto pela muito de sua Natal. contribuição. Ainda existe aquele cajueiro lá gigantesco? Existe? Não Existe. deixa A em gente vê. Bolsonaro ir lá, não, senão ele vai querer derrubar, viu? Ah, meu irmão, aí ele consegue os outros 50% que não querem ele fora do poder, vai querer. Pô, aquele cajueiro é uma situação muito simpática, né? A Uhum. natureza se inventando moda e cada galho que encosta na terra cria raiz e vira um novo cajueiro ali. É genial Exato. aquilo. Mas eu gosto de tudo aí. Gosto das pessoas, gosto da cidade, é muito agradável. E eu, todas as vezes que fui aí, gostei muito. Espero que então, quando isso tudo passar, quem sabe a gente possa até Vambora? estar conversando pessoalmente em breve. Beleza. Então, galera que acompanhou, né? Um abraço aí para todo mundo que acompanhou. Muito obrigado. Eu venho ao longo desse mês conversando com vários artistas produtores. Hoje eu completo um mês de lives e comemorei em grande estilo aqui com o ex-ministro Juca Beleza. Ferreira.
Amanhã eu vou estar com a professora Larissa Dias, pesquisadora em literatura, a partir das 4 da tarde. Então, gratidão a todos, tenham um bom início de Beleza. noite e fiquem em casa. Abraço para você e abraço para todos que participaram aí. Massa. Beleza.